uma novidade no restaurante da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo. Além do cardápio trivial, alunos e professores experimentam agora um cardápio vegetariano. Lasanha vegetariana, uma salada de soja e repolho. Para completar a vagem, a cenoura cria uma mistura de cores saudável. É uma nova opção para quem almoça ou janta no restaurante da Universidade Federal de Uberlândia. O cardápio foi para atender a um pedido de quem tem uma alimentação sem carne. Surgiu através de pedido dos próprios vegetarianos, né? Os alunos, os técnicos administrativos, os docentes que comem, que usufruem do serviço do RU e que são vegetarianos e que até então não tinham opção para eles, né, de alimentos. Na cozinha, os funcionários passaram por um treinamento. O tempero parece que foi aprovado. Quem não gosta de carne já tem o lado da alimentação vegetariana que incentiva mais esse tipo de alimentação, né? A demanda que atende é muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela fica meio inibida de comer aqui, justamente pelo fato de não ter muita diversidade. Então, medida aprovada então? Aprovada. Um piscar de olhos, assim, o pessoal aceitou muito bem e acabou muito rápido. E a gente já providenciou a compra, né? E a gente acredita que para o final desse ano e começo de 2010 já esteja tudo aí para a gente trabalhar perfeitamente. Bem, a Luciana me convidou e eu vou provar a refeição que está aqui nessa bandeja, que é uma refeição totalmente vegetariana. Luciana, são esses alimentos aqui que devem constar no cardápio que será servido já no fim do ano? Exatamente. Essa é a intenção que nós temos, né, até o final do ano de estar servindo a refeição. Quando toda a estrutura física estiver implantada, quando todos os gêneros já estiverem comprados, essa será a bandeja do vegetariano. O que nós temos aqui? Soja, o que mais? Bom, nós temos a carne de soja, que é composta, né, por proteína texturizada de soja, que ela, coincidentemente, tem o mesmo aspecto de uma carne moída, só que o sabor totalmente diferente, sabor de soja, que seria um cereal, né? O arroz, a proteína no caso, o arroz integral, que também vem implementar a alimentação do vegetariano, porque como ele é integral, ele não passou pelo processamento de polir, né? Então ele tem todas as vitaminas, muito mais vitaminas, né, no caso, do que o arroz branco. A lasanha sem presunto e sem a carne moída, que seria o molho bolonhesa. E para complementar, né, mais uma salada de soja, que nós também já estamos servindo, juntamente com a salada de folhas. Aí a maçã como sobremesa, fechando a refeição. Eu vou experimentar. Agradável de ver, né, Dauro? Imagina de experimentar isso. Que bom, né? Que você que tem conhecimento lá no RU da UFO, que as pessoas experimentaram, gostaram, aprovaram, pelo visto vai ser um projeto que vai dar certo, né? Com certeza, nós estamos investindo muito nisso. Bom, eu tenho aqui, continuando a pergunta da Raquel de Uberaba, a soja, tem hora que ela é considerada mocinha, tem hora que ela é considerada vilão, qual que é a verdade sobre ela? E será que você podia dar umas dicas assim, de preparação? Porque as pessoas têm dificuldades, né, na hora de falar, gente, como eu vou preparar a soja? E ela oferece um leque para preparação. Exatamente. A soja, ela é um bom alimento e deve ser incluído na dieta das pessoas vegetarianas. Ela é uma excelente fonte proteica e o que nós temos hoje, quando nós analisamos as pirâmides de alimento, ela saiu do grupo de alimentos energéticos e está incluída no grupo de alimentos proteicos. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente reforçar aqui é a respeito da combinação do arroz com feijão, que é muito utilizada pelo boia fria e inclusive em grande quantidade. Foi um trabalho pioneiro do Dr. Dutra de Oliveira, da USP de Ribeirão Preto, vendo que esses boias frias, eles tinham um estado nutricional adequado, um estado nutricional normal. E aí, analisando a mistura arroz com feijão, que inclusive é proposta pelo Ministério da Saúde como um dos passos para a alimentação saudável, foi observado que, embora eles sejam alimentos energéticos, a combinação arroz com feijão, ela é excelente do ponto de vista proteico, fornecendo todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos para termos uma boa saúde e uma síntese proteica adequada.
E no caso dos jovens, dos adolescentes, das crianças, Dáurea, eles podem também, com orientação, fazer essa opção pela dieta vegetariana? Eles podem fazer a opção pela dieta vegetariana, só que nós temos que ter um cuidado da questão da supervisão e orientação profissional, porque a criança e o adolescente ainda estão em fase de crescimento e de maturação. E para isso nós necessitamos de proteína, necessitamos de todos os nutrientes, mas necessitamos muito da proteína. E os alimentos vegetais, eles são ricos em proteínas, mas essa proteína não tem exatamente a mesma qualidade que tem as carnes, o leite e os ovos. Então, muitas vezes é necessário fazer uma complementariedade de um tipo de alimento, que não de origem animal, com outro, como por exemplo ocorre com a mistura arroz com feijão. O feijão, do ponto de vista proteico, ele é pobre no aminoácido essencial metionina. E o arroz é muito rico em metionina, só que o arroz é pobre em lisina, que também é um aminoácido essencial, que está presente em grandes quantidades no feijão. Então, quando eu como a mistura arroz com feijão ou arroz com soja, do ponto de vista proteico, eu tenho uma qualidade proteica excelente. E no caso da criança, no caso do adolescente, isso realmente precisa estar garantido para que ele tenha um crescimento e uma maturação corporal apropriada. Dáurea, dieta vegetariana, fazer essa opção, eu posso resumir que também é um ganho de saúde para quem quer fazer essa escolha? Com certeza, hoje nós temos já estudos demonstrando que as pessoas que fazem uso de dieta vegetariana, elas têm no seu organismo níveis aumentados de algumas substâncias, por exemplo, o ácido salicílico, que exerce uma propriedade anti-aterogênica, ou seja, dificulta a instalação de um quadro de aterosclerose de uma forma natural. Então, algumas pessoas fazem prevenção de angina, de infarto, de derrame cerebral, utilizando 100 miligramas por dia de ácido acetil salicílico. Né? Vários médicos prescrevem isso. Só que nós temos estudos demonstrando que pessoas que ingerem quantidades apropriadas de vegetais, elas têm níveis corporais muito maiores de ácido salicílico do que a pessoa que faz uso da medicação. Nós temos também estudos demonstrando que pessoas que fazem uso de dietas com quantidades apropriadas de vegetais têm níveis muito aumentados do ácido jasmônico, que é um anticancerígeno natural. Ou seja, com orientação, é possível sim se tornar um vegetariano e ter qualidade de vida. Com certeza. A gente teve exemplos aí, né? Com certeza. Eu conversei com a Dáurea Souza, nutróloga. Dáurea, obrigada pela sua participação aqui e por informações tão importantes. Eu que agradeço. Ração humana. Você já ouviu falar? Eu já. Ela é uma, digamos, mistura de grãos e cereais e algumas pessoas estão usando para perder peso. A sugestão para entender melhor sobre esse alimento foi da Vanusa. Por isso nós vamos ao vivo com a repórter Michele Pereira. Michele, será que essa mistura realmente faz perder peso? É saudável? Olha, Mônica, faz bem sim, mas tem muita gente usando para emagrecer, não é isso? Explica pra gente, é certo fazer isso? Definitivamente não. A ração humana não faz ninguém emagrecer. A questão é que ela contém alguns ingredientes que promovem saciedade. Então a gente deixa de ter aquela fome de leão, né? Então controla o apetite. E tem outros ingredientes importantes aí para a saúde também. Mostra pra gente, o que é essa ração humana? Bom, aqui, na verdade, existem várias receitas da ração humana. Nós temos ingredientes como vários farelos de trigo, de aveia, de arroz. Ainda temos aí a semente de linhaça, tem levedo de cerveja, pó de guaraná. Cada um desses aí vão inserir alguns nutrientes, como proteína, alguns sais minerais, ômega 3 e ômega 6, no caso da linhaça, que promove uma redução do risco de doenças do coração,
a redução de algum risco de cânceres também, né? Além de ter alguns ingredientes que realmente são calóricos. Então, em relação à perda de peso, não. O que essa ração vai ajudar é trazer nutrientes importantes para a saúde. Agora, alguns cuidados importantes é não substituir por refeições grandes, porque nós não vamos ter ferro, por exemplo, na ração humana. Como usar isso, Stefânia? Dá para usar a ração com que alimento? Com leite, iogurte, como? Podemos usar a ração humana especialmente em café da manhã, lanche da tarde, misturado com frutas, misturado com iogurte, suco de fruta, o próprio leite, né? Sempre tomando cuidado para não exagerar na quantidade, porque isso pode causar gases intestinais também. Qual seria essa quantidade, então? Bom, entre 2 a 4 colheres de sopa poderia ser utilizado. Um total de 5 colheres de sopa por dia, dependendo do peso da pessoa e da condição também. Funciona muito bem o intestino, né? Reduz o risco de algumas doenças do coração, de alguns tipos de cânceres, mas aumenta o risco de gases intestinais, aumenta o risco também de contaminação e diarreias, dependendo da origem do alimento. Então, muito cuidado ao comprar a ração, para não comprar a ração que já é toda misturada. É preferível ela já estar pronta, já empacotada, com lacre, com o selo do Ministério da Saúde, da Inspeção Sanitária e também a rotulagem nutricional. Existe o risco de contaminação quando ela é vendido a granel. Dá para fazer em casa também? Dá para fazer em casa. Então, lembrando que a gente compra um pacote de cada um dos ingredientes, fechado, lacrado e com rotulagem, e aí nós podemos misturar esses ingredientes. E para engordar, vale também? Vale também, porque também para quem quer engordar, como existe um potencial energético aqui, existe aí, além dos farelos, nós temos a gelatina, que tem proteína, algumas receitas têm o próprio açúcar mascavo, então ajuda a ganhar peso também. Então é isso, Stefânia, muito obrigada pela entrevista. Mônica, tá? E a dica da nutricionista, é bom ter um acompanhamento de um especialista para não errar na dose também. Mônica. Obrigada, Michele. Isso é esse cuidado, a garantia de saúde. Uma infância segura. Na semana passada, você viu aqui no Bem Viver as dicas para evitar que a criança se machuque. Hoje a gente volta a falar sobre como não ter sustos desagradáveis em casa. De olho em pequenos detalhes. Mesas de quina devem ter protetores, assim como as tomadas. É bom ficar atento à manutenção dos brinquedos. Escadas com grades garantem mais segurança. Hoje, as dicas são para cuidados no banheiro e com os berços. Falando então sobre o bercinho do bebê, né? As grades do bercinho devem ter no máximo 6 centímetros de distância entre uma grade e outra. O berço não deveria, na verdade, ter o protetor de berço. O protetor de berço é mais um adorno para o bercinho, né? Mas existe um risco de sufocação. Então a mãe deve deixar ou sem o protetor ou utilizar um protetor de uma espuma bem firme. Evitar deixar tecidos dentro do bercinho, qualquer cobertinha, manta, fraldinha, porque existe risco do bebê se sufocar dentro do bercinho. Tomar muito cuidado, gente, com o berço do lado de janela, né? Caminha do lado de janela, evitar colocar qualquer móvel próximo à janela. Nós falamos até agora com relação aos móveis, mas o banheiro também concentra uma situação que é preocupante. Vem cá, doutora, no banheiro tem muitos produtos químicos, né? Isso, então muitas mamães têm o hábito, né, de guardarem no banheiro, às vezes o próprio desinfetante, água sanitária, né? E existe um risco muito grande da criança confundir esses produtos com alguns líquidos que são de ingestão mesmo, né? Por exemplo, aqui quando a gente coloca próximo à água de uma água sanitária, a gente observa que é muito semelhante. O refrigerante também com desinfetante é muito próximo. Então, se para nós adultos já é difícil a gente fazer essa distinção, imagina para uma criança, né? Facilmente ela pode se intoxicar. E o banheiro tem outras situações também. A pessoa tem bebê, às vezes ela tem 1, 2, 3 filhos. Dá banho na criança, usa essa banheira aqui e não percebe o risco. Isso, a criança ela pode se afogar em pequenos volumes de água. Então lembrar que uma criança no banho, ela nunca deve ser deixada sozinha, né? Tocou o telefone, tocou a campainha, a gente não deve abandonar a criança no banho para atender, né, outra emergência, e testar a água desse banho, né? Porque existe um risco de queimadura também no banho. O banheiro, manter a tampa do vaso sempre fechada, se possível com travas de segurança. E a porta do banheiro deve estar sempre fechada
fechada também. A criança não pode ter um acesso fácil a essa parte da casa. Aprendi que eu tenho que ter mais cuidado em casa, mas apesar de, como eu estava te falando, que a gente está aqui na casa da minha sogra, do meu sogro, a gente tem pouco tempo, então assim, eles já que não tinham criança mais em casa por bastante tempo, então a gente não presta atenção nessas coisinhas assim, que a gente acha que são menores, mas na realidade são o principal, que é o cuidado com os meninos, né?